Moçambique, um país costeiro no sudeste da África, é uma terra de contrastes vibrantes, onde a história colonial se entrelaça com uma rica herança cultural africana. Seu extenso litoral banhado pelo Oceano Índico, seus parques nacionais repletos de vida selvagem e a hospitalidade de seu povo fazem deste país uma joia ainda a ser descoberta no continente africano. Com uma área de aproximadamente 801.590 km², Moçambique faz fronteira com a Tanzânia ao norte, o Malawi e a Zâmbia a noroeste, o Zimbábue a oeste e a África do Sul e a Eswatini ao sul. Sua capital e maior cidade é Maputo, um centro urbano, movimentado com forte influência portuguesa. Dá-lhe gosta, inscreva-se e compartilhe. Vamos começar. A história de Moçambique é tão rica quanto a sua paisagem. Antes da chegada dos europeus, a região era habitada por diversos povos bantus, que haviam estabelecido importantes rotas comerciais com árabes e mercadores da Índia e da Ásia. Essas trocas comerciais se concentravam principalmente em ouro, marfim e, tragicamente, no tráfico de escravos. A história moderna de Moçambique está inextricavelmente ligada a Portugal. O explorador português Vasco da Gama chegou à costa de Moçambique em 1498, na sua primeira viagem à Índia. Ao longo dos séculos seguintes, os portugueses estabeleceram entrepostos comerciais e fortalezas ao longo da costa, especialmente na ilha de Moçambique, atualmente Patrimônio Mundial da Unesco, que se tornou um ponto vital na rota marítima para o leste. Portugal formalizou seu domínio na região no século XIX, e Moçambique tornou-se uma colônia portuguesa. Este período foi caracterizado pela exploração dos recursos, pela imposição da língua e cultura portuguesas, e por um sistema socioeconômico que marginalizou a população local. Existia resistência ao domínio colonial, mas ela era duramente reprimida. O movimento de independência ganhou força em meados do século XX, impulsionado pelo exemplo de outras nações africanas. Em 1962, foi fundada a Frente de Libertação de Moçambique, um movimento político e militar que iniciou uma guerra de guerrilha contra o domínio português. Essa guerra de independência, que durou uma década, foi brutal e custosa. Finalmente, após a Revolução dos Cravos em Portugal, em 1974, que derrubou a ditadura e mudou a política colonial, Moçambique conquistou a sua independência em 25 de junho de 1975. Samora Machel, o líder de Frente de Libertação de Moçambique. Ele se tornou o primeiro presidente do novo país. A euforia da independência durou pouco. Poucos anos depois, Moçambique mergulhou numa devastadora guerra civil que durou de 1977 a 1992. A guerra opôs o governo de Frente de Libertação de Moçambique, que adotou uma ideologia marxista-leninista e recebeu apoio do Bloco Oriental, contra a Resistência Nacional Moçambicana, um grupo financiado pelos governos da Rodésia, atual Zimbábue, e da África do Sul, que se opôs ao Frente de Libertação de Moçambique. Esse conflito fratricida, exacerbado pela Guerra Fria e pelas tensões regionais, causou a morte de quase 1 milhão de pessoas, um deslocamento massivo da população e a destruição da infraestrutura econômica e social do país. O Acordo Geral de Paz de Roma de 1992 pôs fim à guerra e Moçambique iniciou seu caminho rumo à democracia e à reconstrução. Moçambique possui uma geografia variada, que vai desde extensas planícies costeiras até planaltos e montanhas no interior. Seu litoral, com aproximadamente 2.500 quilômetros de extensão, é um de seus maiores tesouros, caracterizado por recifes de coral, arquipélagos intocados e praias de areia branca. O país é atravessado por vários rios importantes, sendo o mais crucial o rio Zambeze, que deságua no Oceano Índico. A bacia do Zambeze é vital para a agricultura e a geração de energia hidroelétrica, sendo a barragem de Cahora Bassa um dos maiores projetos do gênero na África. Outros rios importantes incluem o Limpopo, o Save e o Rovuma. A costa de Moçambique
abriga dois dos arquipélagos mais impressionantes do mundo: Bazaruto e Quirimbas. O arquipélago de Bazaruto, localizado ao largo da costa sul, é famoso pelas suas dunas de areia, vida marinha intocada, incluindo dugongos e tartarugas marinhas, e resorts de luxo. É um destino privilegiado para mergulho e mergulho com snorkel. O arquipélago das Quirimbas, localizado na costa norte, é um mosaico de mais de 30 ilhas, algumas delas com uma rica história suaíli e portuguesa. É uma área protegida, com grande biodiversidade marinha e terrestre. Apesar de a guerra civil ter afetado gravemente as populações de animais selvagens, Moçambique tem feito esforços significativos de conservação. O Parque Nacional de Gorongosa é o exemplo mais notável de sucesso na restauração da vida selvagem. Outrora devastado, o parque foi alvo de um ambicioso projeto de recuperação e hoje abriga uma população crescente de elefantes, leões, hipopótamos e inúmeras espécies de aves. Outros parques e reservas importantes incluem o Parque Nacional de Limpopo, parte do Parque Transfronteiriço do Grande Limpopo, e reservas costeiras que protegem ecossistemas marinhos únicos, com uma população estimada em mais de 34 milhões de pessoas. Moçambique é um país jovem e diversificado. O país é um mosaico de grupos étnicos bantôs. Os maiores grupos incluem os Makua, Tsonga, Lomve, Sena e Ndau. Cada grupo mantém suas próprias tradições, línguas e estruturas sociais. O idioma oficial é o português, uma herança do período colonial. Embora seja a língua da administração, da educação e dos meios de comunicação, é falada como língua materna apenas por uma minoria da população, embora uma parcela significativa a utilize como segunda língua. As línguas bantu são as mais faladas no dia a dia. Algumas das principais línguas indígenas são o Makua, o Tsonga, o Sena, o Suaíli e o Ndau. A diversidade linguística é uma prova da complexidade cultural do país. A religião é parte integrante da vida em Moçambique. O cristianismo, principalmente o catolicismo, é a religião dominante, resultado da evangelização portuguesa. No entanto, existe uma população muçulmana significativa, especialmente nas regiões costeiras do norte, devido a séculos de contato com comerciantes árabes. As crenças tradicionais africanas frequentemente se misturam com práticas cristãs e islâmicas, criando um sincretismo único. Curta, inscreva-se e compartilhe. A cultura moçambicana é uma fusão fascinante de influências africanas, portuguesas, árabes e indianas, resultando numa identidade vibrante e dinâmica. A música e a dança são essenciais para a expressão cultural. El Marrabenta é talvez o gênero musical mais emblemático, originário do sul do país. Combina ritmos tradicionais com influências ocidentais e é conhecida por suas melodias cativantes e letras com consciência social. Outra forma de arte importante é a socos, especialmente conhecida pelas esculturas em madeira, intrincadas e expressivas do povo Makonde, que frequentemente retratam figuras ancestrais e temas da vida cotidiana. A dança astuto, executado por homens mascarados, é um espetáculo cultural e espiritual, praticado na região do Zambeze, em cerimônias de iniciação e funerais. A gastronomia moçambicana é um deleite para os sentidos, fortemente influenciada pela abundância de frutos do mar e especiarias. Os pratos geralmente incluem coco, amendoim e piripiri, uma pimenta malagueta. Piripiri é o ingrediente mais famoso, usado para marinar e temperar carnes e frutos do mar. Camarões grelhados, geralmente acompanhados de molho de limão e alho, são uma iguaria típica do litoral. Matapa é um prato tradicional feito com folhas de mandioca, trituradas, cozidas com leite de coco e amendoim. O pão português, continua a ser um alimento básico. A herança portuguesa também se manifesta na pastelaria e no gosto pelo café. A literatura moçambicana, escrita principalmente em português, floresceu com autores de renome internacional. Escritoras como Mia Couto, cuja prosa mágica e poética frequentemente incorpora mitos e línguas locais,
e Paulina Chissiane, a primeira mulher moçambicana a publicar um romance, levaram as vozes do país ao cenário mundial. Suas obras abordam temas como identidade, história, mulheres e vida, no Moçambique pós-colonial. Moçambique é um país com enorme potencial, mas também enfrenta desafios econômicos e sociais significativos. A economia está se transformando rapidamente graças à descoberta e exploração de vastas reservas de gás natural em alto mar, particularmente na bacia do Rovuma, no norte. Esses projetos, se gerenciados adequadamente, podem posicionar Moçambique como um importante ator global no setor energético. Outros recursos naturais importantes incluem carvão, especialmente em Tete, minerais pesados, ouro e pedras preciosas. A agricultura continua sendo o principal meio de subsistência para a maior parte da população, empregando a maioria da força de trabalho. As principais culturas de exportação são castanha de caju, açúcar, chá e tabaco. No entanto, a agricultura de subsistência predomina, e o país é vulnerável a secas e inundações. O setor turístico é uma fonte crescente de renda, impulsionado por suas praias espetaculares, rica vida marinha para mergulho e safaris de vida selvagem. O investimento em infraestrutura turística, especialmente em Bazaruto e Quirimbas, é fundamental para o crescimento do setor. Apesar do crescimento impulsionado pelos recursos naturais, Moçambique continua sendo um dos países mais pobres do mundo. Os desafios persistentes incluem pobreza generalizada, especialmente em áreas rurais, altos níveis de desigualdade e desemprego, corrupção e má governança, vulnerabilidade a desastres naturais, ciclones e inundações, e dívida significativa. A segurança na província de Cabo Delgado, no norte do país, é outro grande desafio, onde uma insurgência jihadista deslocou centenas de milhares de pessoas e interrompeu projetos de gás Moçambique. É uma república multipartidária. Desde o fim da Guerra Civil, o Frente de Libertação de Moçambique tem dominado o cenário político, vencendo consistentemente as eleições gerais. O país fez progressos significativos na consolidação da paz e da democracia, realizando eleições regulares e trabalhando na descentralização do poder. Os acordos de paz de 1992 foram seguidos por um acordo de paz revisado e por um processo de desarmamento e reintegração dos combatentes. Apesar da estabilidade política a nível nacional, a tensão entre o Frente de Libertação de Moçambique e o Resistência Nacional Moçambicana. Isso persiste ocasionalmente e as negociações políticas são um componente constante da vida pública. O sistema de governo inclui o Poder Executivo, liderado pelo Presidente da República, que é o chefe de Estado e de Governo. O Poder Legislativo, a Assembleia da República, Parlamento Unicameral. E o Poder Judiciário, um sistema judicial independente. Maputo, a capital, é uma cidade vibrante e cosmopolita, frequentemente descrita como uma mistura de África, Europa e Oriente. A arquitetura de Maputo é um testemunho do seu passado colonial, com bulevares arborizados, edifícios Art Deco e estruturas neoclássicas. O famoso arquiteto modernista Pancho Guedes deixou uma marca significativa. Entre os pontos de interesse, destacam-se a Estação Ferroviária de Maputo, considerada uma das mais belas do mundo, a Casa de Ferro, projetada por Gustave Eiffel, e o Forte de Nossa Senhora da Conceição. A vida urbana gira em torno de mercados vibrantes, como o Mercado Central, onde são vendidos produtos locais, especiarias e artesanato. A cultura portuguesa do café é visível e a vida noturna é animada, com música alta a tocar nos bares. Embora Moçambique tenha conseguido manter a paz e tenha experimentado um crescimento econômico constante, persistem profundos desafios sociais. Os indicadores sociais são preocupantes. O acesso à educação de qualidade continua sendo um problema, especialmente em áreas rurais, com baixos índices de alfabetização e altas taxas de abandono escolar. No setor da saúde, o país enfrenta altas taxas de doenças endêmicas, incluindo HIV, AIDS e malária. A infraestrutura, embora tenha melhorado desde a Guerra Civil, ainda requer investimentos maciços. Visitar Moçambique
é mergulhar numa cultura de resiliência e acolhimento. É um país de praias imaculadas e mergulho espetacular. Uma história fascinante do Império Monomotapa à independência. Uma culinária explosiva e saborosa. E um povo hospitaleiro que superou o trauma da Guerra Moçambique apresenta-se como uma nação em constante evolução. Um lugar onde a tradição permanece viva, apesar da modernização. E onde o vasto Oceano Índico promete infinitas oportunidades. Curta, inscreva-se e compartilhe. Até a próxima!